Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como inteligência artificial, redes neurais ou aprendizagem de máquina? Você já parou para pensar como que as máquinas aprendem? Então espera um pouco que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. Bom, pessoal, então, é, hoje a gente vai falar um pouco de inteligência artificial aplicado ao mercado financeiro, tá? Eu estou um pouco perdido com tantas janelas, mas agora sim, né? A ideia aqui não é, explorar muito as técnicas, né? E eu queria falar um pouco mais sobre os conceitos que rondam a inteligência artificial nesse cenário de mercado financeiro. Então, para isso, eu vou contextualizar um pouco do que é a indústria 4.0, vou falar um pouco sobre as revoluções tecnológicas que a indústria 4.0 causou no mercado financeiro. Depois eu vou dar um leve disclaimer aqui de um estudo de caso que eu estou trabalhando na minha pesquisa de doutorado sobre machine learning. Depois eu vou falar um pouco sobre como eu enxergo o futuro dessas atividades disruptivas, né? Bom, só me apresentando rapidamente, né? Bom, eu tenho formação por diversas instituições, né? Universidade Federal do ABC, pela USP, pela Univesp, pela Uninove, né? Tenho graduação na área de Ciência e Tecnologia, Engenharia Aeroespacial e Matemática. Meu mestrado foi na área de controle não linear aplicado a helicópteros e eu faço hoje doutorado na área de inteligência artificial, né? E também tenho estudado bastante sobre gestão e sobre tecnologias de educação à distância, tá? Do ponto de vista profissional, né, eu já atuei como professor na Universidade Federal do ABC, na FATEC, no Instituto Federal de São Paulo, e atualmente eu ministro aulas na Universidade Drummond aqui, especificamente na parte de TI, né, de inteligência artificial. Atuo também como professor na Univesp, na área de engenharia de produção, e na Universidade de São Caetano, na área de matemática, né, ministrando aulas para o colégio. Um pouco sobre coisas com o qual eu trabalho, né? Eu trabalho há quase 12 anos com TI. Hoje eu sou responsável pelo laboratório de eletrônica da Universidade Federal do ABC e já trabalhei também um pouco com investimentos e blockchain, né? E alguns dos projetos que eu tenho aqui no meu atualmente na minha que eu tenho em paralelo, né? Eu trabalho com educação financeira, com parte de programação, xadrez, né? E ligado especialmente a cursos de extensão, né? E a pesquisa, então, eu trabalho com pesquisa em inteligência artificial, economia e investimentos, tá? Bom, então vamos começar contextualizando rapidamente a indústria 4.0, né? Entender o que ela significa e como que ela transformou o mercado, né? Bom, esse aqui é o Malthus, né? Ele é uma pessoa ali do século XVII que dizia que ia ocorrer uma crise, por quê? Porque os recursos demandados pela população cresciam de forma exponencial e a produção de alimentos crescia de forma linear, né? E por que Malthus estava errado, né? Malthus vivia numa economia quase rural. Ele não esperava que a primeira revolução industrial fosse mudar o conceito de produtividade, né? Então, a primeira revolução que ocorreu lá na Inglaterra, no século XVII, né? Pautada especialmente aqui pela produção têxtil e siderúrgica, né? Derivada aí da máquina a vapor, que transformou basicamente o artesanato, a manufatura, né? De modo que as pessoas conseguissem produzir de forma mais eficiente, né? Então, isso teve sérias transformações aqui na organização da sociedade, na economia, né? E na política. Ó, o áudio tá mudo, seu áudio aí, Eduardo. Ih, alguém mutou meu áudio. Estava mudo desde o começo, pessoal? Alguém
Não, parou agora aí, nesse slide aí. Ah, beleza. Bom, um pouco sobre o sistema de produção vigente na época, né, que tinha um uso intensivo da mão de obra, mas uma elevada carga horária, né? Mas, apesar disso, ela causou um grande desenvolvimento em equipamentos, né? Especialmente nos transportes e na comunicação, tá? Quando a gente pensa 100 anos depois, né? Aí já começa a se tornar um pouco mais familiar para a gente, né? A ideia da segunda revolução industrial, pautada especialmente pela produção em escala, né? Em massa. Então, já foi uma revolução que foi global, né? Ela ocorreu ali no final de 1850 até 1900, mais ou menos, pautada aqui pelo uso do petróleo e da eletricidade, né? Com inovações que já estão mais dentro do nosso dia a dia, né? Como carro, avião, rádio, a TV, né? Baseado num sistema de produção fordista aqui, né? Que já começava a exigir um pouco de mão de obra especializada, né? Então, aumento da produtividade, né? Redução da jornada de trabalho. Então, aos poucos, né? Essas revoluções vão melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? E trazendo mais oportunidades e tecnologia, né? Então, causando impactos na sociedade, como, por exemplo, transportes mais rápidos e eficientes, uma produtividade mais alta, tal. Aqui o conceito que eu chamo de Apple, né, que é a obsolescência programada, né? Você compra uma coisa que você sabe que vai quebrar daqui uns dias, para você comprar de novo, né? Mas tem todo um sentido mercadológico, né? Para girar a economia. E por fim, né, muita gente acha que isso é tecnológico, mas a terceira revolução industrial é passada, né, pessoal? É uma revolução que está situada ali especialmente no contexto da Guerra Fria, né? E foi uma revolução diferente porque ela teve como base a ciência, né? Então, através da inovação tecnológica causada pelo estudo de ciência, você tem ali o desenvolvimento da informática, da robótica, da genética, né? Então, coisas que são bem mais contemporâneas do nosso dia de hoje, tá? Deixando de lado o modelo de produção em série do Ford, né? E entrando na era da otimização, né? Então, o modelo toyotista tem tudo a ver com a produção sobre demanda, né? Requer operários altamente qualificados, já lida um pouco com a ideia de terceirização, né? Mas o que é interessante a gente prestar atenção são os impactos, né, disso na sociedade. Então, a gente agora tem transportes mais seguros, né? Redução nos custos dos produtos, né, dos custo e preço, consequentemente, e a formação de redes globais, né, de difusão da informação. Bom, e o que seria a quarta revolução industrial, né, ou também cunhada como indústria 4.0, né? A indústria 4.0, então a gente teve aqui na indústria 1.0, vamos dizer, a mecanização, né? A indústria 2.0, a gente pode falar da produção em massa através da eletrificação. Na 3.0, a gente tem aqui a automação, né? E na 4.0, temos a conectividade, né? Então, essa é a palavra-chave que mostra um pouco de como que está funcionando o mercado financeiro, né? Então, a gente precisa olhar para os pilares da indústria 4.0, né? Perceba que a gente tem vários pilares aqui que eu vou trabalhar um por um com vocês, mas o ponto central é que todos esses pilares estão conectados, né? Então, a conectividade é o que representa melhor a indústria 4.0. Muito importante a gente não esquecer que, além de todo esse aparato tecnológico, né, ela é uma revolução que vai falar para a gente sobre o impacto que a gente chama do tripé da sustentabilidade. Então, para ser 4.0, não basta trazer lucro, né? Ele tem que ser socialmente aceito, né? Então, tem que trazer um benefício para a sociedade e tem que respeitar o meio ambiente, tá? Então, isso são pré-requisitos para um trabalho 4.0, né? Com um conceito 4.0, né? Então, a gente vai falar rapidamente dos 9 pilares, só para a gente perceber como que isso daqui influencia no mercado financeiro, né? Então, a gente pode falar desde a manufatura aditiva, né, também conhecido como a impressora 3D, né, que imprime desde motor de carro até casas, né? Essa daqui foi a primeira casa que foi negociada, né, impressa 100% com uma impressora 3D, né? Ela imprime as paredes, né? A gente pode falar da realidade aumentada, né, que pode servir tanto para telemedicina quanto para jogar Pokémon, né? Então é a mesma tecnologia, pessoal.
A gente pode falar dos robôs autônomos, né, que estão desde explorando Marte, como indo entregar aqui o seu iFood, né? O seu iPhone que você comprou na Amazon, né? Como falar de trabalho remoto, de pandemia, sem integração de sistemas, né? Então, todas essas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia aqui, imagina se isso aqui tivesse desconectado, né? Então, a integração de sistemas hoje ela é um requisito básico em qualquer empresa, né? Em qualquer negócio você tem que ter uma certa integração, né? Não só a integração de serviços, mas a integração dos pilares também, né? Isso aqui é muito importante. Computação em nuvem, né? Se vocês pensam que só existe o Google Drive ou Dropbox, né? Você tem várias soluções aqui, a gente não percebe, né? Isso está tão enraizado no nosso dia a dia, mas a gente não percebe que a maioria das coisas que a gente faz está conectado com algo externo, né? Tanto para conectividade quanto para segurança, né? Internet das coisas, né? Então, até pouco tempo atrás, né? A gente não conseguiria imaginar que daria para programar o nosso ar-condicionado para a gente ligar ele antes de sair do trabalho. A gente liga ele lá pelo celular e quando a gente chega em casa, sei lá, a gente programou a máquina de lavar roupa para deixar tudo pronto para a hora que a gente chega. Então, internet das coisas é o conceito em que cada elemento da rede, né, tem uma utilidade. Então, você conecta eletrodomésticos e pessoas, enfim, vários dispositivos aí, integrando toda uma rede mais complexa, né? A gente pode falar de simulação, né, que ela é fundamental não só na engenharia, como também aqui a gente vê um exemplo bom de um simulador do comportamento humano, né? Então, para quem já jogou The Sims, a gente percebe que a simulação ela está em várias esferas da nossa vida, né? Antigamente, para você desenvolver um avião, você tinha que colocar ele no céu e se tivesse errado o projeto, ele caía, né? Hoje você projeta tudo em ambientes simulados, né? Bom, e o que falar então da cibersegurança, né? Vamos dizer assim, não é só a gente proteger nossos dados dos hackers, mas talvez até dos nossos próprios serviços, né? Que vendem nossos dados por aí. Então, a cibersegurança também, a questão de você ser anônimo, né? De você ter os seus direitos respeitados na internet é uma coisa que está em plena discussão, né? E agora, mais dentro um pouco da área de finanças mesmo, né? A gente começa a ver alguns pilares que estão completamente relevantes, como o Big Data, né? Que é a grande quantidade de dados gerada na internet, onde você vai ter especialistas aqui para organizar esses dados e a partir dessa organização você poder tomar uma decisão, né? Bom, então eu falei rapidamente aqui dos conceitos da indústria 4.0 e como que elas transformaram a nossa sociedade. E como que ela revolucionou, então, o mercado financeiro, né? Bom, eu acho que muitos de vocês devem estar esperando aqui que eu vá ensinar um truque, né? Como baixar um software para fazer eu ganhar dinheiro na bolsa, né? Que é o sonho que é vendido por aí, né? Você pega o seu notebook, né? Vai para a beira da praia e fica ganhando dinheiro fácil, né? Vamos ver se é isso mesmo, pessoal, se essa é a profissão do futuro, né? Quando a gente estuda um pouco mais sobre investimentos, a gente costuma cair num papo aí de quem está vendendo curso, né? Que é o papo do antifrágil, né? Então, qual que é a ideia do antifrágil, né? O cara frágil é aquele que não tem conhecimento. Então, ele não pode se expor ao mercado financeiro porque qualquer onda, qualquer movimento mais brusco, ele vai se quebrar, né? Tem o cara que é a pedra, né? Que é o cara robusto, né? Que ele não muda de opinião. Então, ele é muito sólido nas suas escolhas, só que passa uma crise e ele continua sendo pedra, né? Então, ele não evolui. A pedra é a mesma pedra de 1 bilhão de anos atrás e é a mesma pedra de hoje, né? Tem também aqui o pato de borracha, né? O pato de borracha é aquele cara que gosta de tomar porrada, né? Então, ele vai aprendendo pela tentativa e erro, né? E ele fica tentando, mas ele toma tanta porrada que ele nunca melhora, né? Então, é muito comum hoje os vendedores de curso de investimento falar sobre essa questão da antifragilidade. Você tem que ser como o DNA, né? Você entra numa guerra
e você sai mais forte, né? Não basta sobreviver à guerra, você tem que sair como um vencedor, né? Você tem que aprender com a guerra, né? Qual que é a falha nesse raciocínio, né? Então, para eu falar um pouco sobre essas falhas, eu vou dividir aqui os investimentos, né? As linhas de pensamentos aqui de modalidades de investimento, na análise técnica, né? Que vai estudar, você pode fazer uma análise gráfica, que é o mais clássico, né? A gente tem também a análise de fluxo, né? Que é um conceito um pouco mais novo, pelo menos no Brasil, né? Mas que realmente funciona um pouco melhor, mas é complicado na prática, né? Na teoria tudo é bonito, na prática é difícil. E a gente tem uma linha comportamental, né? Que eles ficam falando para diversificar seu capital, gerenciamento de risco, né? E tudo mais. Aí a gente tem uma outra corrente de pensadores que fala aí da análise fundamentalista, né? Então você pode, de repente, não é o cara que quer comprar uma ação, por exemplo, só por causa do preço dela, mas você vai olhar também para fundamentos, né? Para ver como que é o cenário macroeconômico disso que você está fazendo. Então, se o seu país ele dá condições para uma empresa se desenvolver, você pode olhar para o setor dela, se é um setor promissor, ou você pode olhar para o desempenho. Então, ver se é uma empresa que tem bons fundamentos, gestão, uma governança corporativa, né? Se os investimentos dela estão em ordem, né? Se ela tem um bom balanço, um bom fluxo de caixa, tal. E aí tem uma terceira corrente que ela é um pouco mais nova, né? Que vai ser o cara que ele vai querer tomar suas decisões de investimento baseado numa análise fundamentalista, né? Então, uma análise comportamental. Então, ele vai tentar, através do web scraping, né, ou da filtragem de dados, da análise de Big Data, ele vai tentar filtrar notícias, né, para conseguir ter uma tomada de decisão antes de todo mundo, ou ficar filtrando bases de dados, que seja Yahoo Finances ou Google Analytics e tudo mais, né? E tem uma quarta, que eu acho que é a linha de investimento que mais chama atenção, né, que eu acho que é o que mais traz resultados, né, que é a análise do seu blogueiro favorito, né? Então, se eu pudesse resumir, né, aqui está o cara quando ele está começando, né? Aqui está uma pessoa que mais voltada aqui para um estudo mais econômico, né? Uma pessoa não tão afoita aí, que já foi nas bases do investimento. Aqui você tem praticamente os maiores cientistas do mundo hoje, das empresas de tecnologia, estudando isso, né? E aqui você tem o cara que vai te ensinar a ficar rico, né? Então, dá para ver que se ele fosse bom, ele estava num dos outros três, né? Então, vamos lá, pessoal. Passar rapidamente sobre esses fundamentos. O objetivo não é eu só quero trazer alguns conceitos para vocês refletirem, né? Então, a gente tem aqui a análise técnica, né? Que é o cartão de visita para alguém convencer você de que esses gráficos aqui são uma boa ideia. Só que esses gráficos, pessoal, estão olhando para o passado, né? Então, eles não são muito bons para prever o futuro, né? Eles só são bons para entender o comportamento humano no passado, tá? E aí ele começa a complicar, ele começa a colocar a teoria fractal, né? O cara nunca passou por uma aula de matemática e quer ensinar você fractais, tal, né? Então, ele começa a complicar a teoria para você não entender e achar que só vai entender se comprar o curso dele, né? Aí você começa a traçar umas linhas meio doidas e tal, né? E quando você para prestar atenção, você está colocando um monte de coisa aqui que você nem sabe o que significa mais, né? Você mistura tudo e isso não te responde nada, né? Então, rapidamente as pessoas costumam perceber que esse não é um caminho muito lucrativo, né? Bom, aí tem o pessoal que vai pela ideia da análise de fluxo, né? Então, é o que eles chamam de tape reading, né? Você não vai tentar estudar o passado do preço, mas você vai tentar avaliar o presente. Então, você vai ver onde que os grandes bancos estão operando, né? Eu tenho algumas histórias para contar sobre isso aí, se sobrar um tempinho no final, né? Essa dá umas histórias bem legais, né? Mas eu também não vou gastar muito tempo esmiuçando, né? De novo, né? Coisas que parecem complicadas, mas que é muito difícil você medir se são realmente boas, né? E aí vai ter os caras falando aí sobre gestão de risco, né? Diversificar o capital. O que eu acho curioso, né? É que esses caras que dizem aí que ganham 40, 50 mil reais por mês aí trabalhando meia hora por dia,
né? Eles têm um controle bem rudimentar, eles fazem umas tabelinhas do Excel para... Realmente, se o cara ele fosse desse tamanho, né? Será que ele estava usando sistemas tão toscos, né? Vamos dizer, tão década de 90, né? Será que ele não estaria usando realmente umas ferramentas mais desenvolvidas? Então, assim, é meio contraditório, né, pessoal? E aí a gente tem toda a retórica, né? Então, tem o cara que compra para não vender nunca mais, tem o cara que compra e quer vender o mês que vem, tem o cara que compra e quer vender no mesmo dia, e tem o cara que compra e vende toda hora, né? Que entra na operação agora, comprou a ação agora, vendeu daqui a 5 segundos, 10 segundos, né? E por que a gente tem essa retórica, né, pessoal? A retórica de que quanto mais rápido você negociar, mais você está ganhando dinheiro. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar um videozinho bem ilustrativo. Antes de eu mostrar esse vídeo, né, por que essa lógica faz sentido, esse aqui é um estudo, esse aqui é o compilado de um estudo da FGV, que foi publicado em 2019 e revisado o ano passado. É um artigo bem polêmico, né, que tem causado um alvoroço aí nos vendedores de curso, né? Bom, ele diz aqui, ó, que eles analisaram... Isso aqui não é uma amostra, tá, pessoal? Bom, o artigo é esse, né? É do pessoal da FGV em parceria com o pessoal da FE na USP, né? Então, o Day Trading for a Living, eles pegaram todos os dados da CVM de todo mundo que faz Day Trade, né? E viram qual que é a chance de sucesso deles, né? Por uma população aqui de 20 mil usuários, né? Apenas 140 não perderam dinheiro, né? E dentre essas 20 mil pessoas aqui analisadas, apenas uma ganhava mais do que R$300 por dia. Como esse estudo ele foi conduzido como base em 2017, essa era mais ou menos a renda que se conseguia tirar operando o Uber, né? Então, ele constata no artigo que entre 20 mil pessoas, apenas uma pessoa conseguiu ganhar mais do que o Uber, né? Então, esse artigo aqui, ele está nas referências que eu vou depois passar essa apresentação para vocês. Vocês conseguem ver, inclusive, uma entrevista do pessoal tá nos links da referência, tá? Então, é isso aqui, ó. A gente tem aqui umas 20 pessoas, mais ou menos aqui, 26 pessoas que ganham mais que um salário mínimo, né? Que é essa primeira linha. E 14 pessoas ganhando mais do que... Não, desculpa, 14 pessoas que ganham mais que um salário mínimo e 1, 2, 3, 4, 8 pessoas aqui que ganham mais do que um caixa de banco, né? Então, o cara que trabalha no Banco do Brasil, ali, o caixa, né? E aí, uma outra coisa interessante que a gente analisa desse estudo, né? É que de 2017 a 2019, ó, o número de traders para day trade aumentou quase 8 vezes, né? Enquanto que o rendimento deles pode até ser bom nos primeiros dias, mas conforme vai passando o ano, praticamente ou eles têm ganho zero ou eles têm prejuízo, né? Então, em pouco menos de um ano, eles desistem, tá? Vamos entender o porquê que isso acontece, pessoal. Vamos entender o porquê. Então, só um minutinho aqui que eu vou... Cadê? Então, hoje a gente não está falando de pandemia, mas vamos ver um pouquinho do Átila aqui, rapidinho. No mercado de ações, você pode fazer dinheiro de duas formas principais: comprando ações, que são uma participação em uma empresa e ficando com o lucro que a empresa compartilha, ou vendendo essas ações para quem acha que elas valem mais do que você pagou. Tem outras e tem muito mais nuances, algo que a gente ainda vai explicar bastante por aqui, mas vamos ficar com elas. Tá sem som, pessoal? Peraí, deixa eu colocar de novo aqui, só um minuto. Incluir o som. Por enquanto. Imagine se os sistemas Android ainda fossem nomeados pela inicial da versão ao invés do número recente, e você soubesse que o Android 11 seria o Android Rapadura, que é muito melhor do que Red Velvet. Sabendo que a demanda mundial por rapadura aumentaria, você correu para comprar ações da Caris SA, a maior fabricante de rapaduras e derivados de cana-de-açúcar, a R$10 por ação. Depois do lançamento, a sua intuição estava certa e a demanda de verdade aumentou. Mas tem um outro produto que a Caris SA faz que caiu muito de demanda, que é o caldo de cana, porque acabaram muitas feiras de rua.
A ação que você pagou R$10 agora vale R$10,01. Você ainda conseguiu lucrar 1 centavo com cada ação, descontando, fingindo que não existem custos de transação. Agora, se você tivesse comprado 1 milhão de ações, você teria lucrado R$10 mil, apesar da margem baixa. A maneira tradicional de fazer isso seria ter 10 milhões de reais disponíveis para compra e venda para poder ficar com 1 centavo por ação e fazer 10 mil reais com uma transação sozinha de 1 milhão de ações. Agora, se você pudesse comprar e vender 1000 ações por vez, só que 1000 vezes por dia, você ainda podia fazer 10 mil reais, só que você só ia precisar de 10 mil para investir. Do mesmo jeito que poderia perder tudo em alguns segundos. Esse é o poder de fazer transações muito mais rapidamente. É isso que o High Frequency Trading, ou HFT, faz. Ao invés de deixar uma pessoa fazer a compra e a venda, computadores rodam algoritmos que fazem justamente isso. Olham para o mercado, para as ações e para o que mais está acontecendo e fazem transações na velocidade de um computador. Ou seja, fazem transações no ritmo da computação. Acha uma decisão tomada em um segundo uma coisa rápida? Usando algoritmos e computação, cada transação pode levar menos de 1 milésimo de segundo. Bem menos, na verdade. Com uma transação de 100 microsegundos, ou seja, 100 milionésimos de segundo, e fazendo 1 centavo por compra e venda de ação, é possível usar os 10 mil reais em ações da Caris SA para fazer 10 mil reais de lucro em meio segundo, o tempo que eu levo para falar a palavra segundo. Esse é o poder do Algo Trading, o Algorithm Trading, que usa algoritmos para fazer transações sem precisar de uma ação humana. Fazer trading usando HFT é como se você fosse o Flash vendo as outras pessoas tentando fazer compras e fazendo as vendas em ritmo de humanos. Imagina que de repente, por uma oferta local muito grande, o euro passa a cair para $1,08 em Londres, enquanto no resto do mundo ele ainda vale $1,10. Se levar meio segundo para o mercado em Nova York reagir a essa mudança, por meio segundo o euro vale mais em Nova York do que em Londres. E quem pode fazer transações em milésimos de segundo pode aproveitar esse tempo para comprar milhões de euros em Londres e vender em Nova York. Para cada euro vendido são 2 centavos, então para cada milhão o lucro é de $20 mil. Se ganha no volume, tudo isso feito mais rápido do que eu levo para falar a palavra segundo. Ou seja, quanto mais rápida for feita a transação, mais na frente de todo mundo você sai. Por isso, o mais importante não são algoritmos complexos capazes de levar em conta toda a flutuação do mercado asiático, mas sim algoritmos simples que rodam rápido, o mais rápido possível, o que vai do programa ao hardware. Supercomputadores caríssimos com FPGAs, chips que contêm milhões de blocos lógicos que podem ser programados para fazer a conta diretamente com o hardware. O grande ganho em relação às CPUs que nós meros mortais podemos usar é que os FPGAs são excelentes para correr comandos rápidos e em paralelo, que é ótimo para as transações simples e repetitivas dos algoritmos de HFT. Eles têm uma estrutura básica de usar os dados do mercado, decidir por compra ou venda e executar as ações. E como o software tem que ser rápido, tudo precisa ser simples, da análise aos testes estatísticos. Todo bit tem que ser bem escovadinho para a velocidade e para garantir que o ponto de partida é igual para todo mundo e a vantagem está nos algoritmos e não na localização de cada um, até os cabos de fibra ótica que ligam os traders precisam ter um tamanho padrão. Até criarem esse tipo de padrão, traders disputavam imóveis cada vez mais próximos da bolsa de valores para conseguir encurtar alguns quilômetros de cabo e diminuir o lag. Para resolver isso, a IEX, por exemplo, tem uma latência de 360 microsegundos para o sinal que manda para todos os traders. Assim, todo mundo recebe o valor de uma ação do mercado ao mesmo tempo. Tanto o potencial de trade rápido já representa 80% do volume de transações no mercado financeiro americano e faz o balanço de valores e trocas muito mais rápido no mundo todo, algo que funciona a maior parte do tempo. O grande problema é que, como as decisões são simples, o sistema é vulnerável a perturbações que saem do normal. Aí, a decisão rápida feita por um programa que não sabe o que faz pode dar bem ruim. Um crash famoso foi o Flash Crash de 6 de maio de 2010. Logo depois das 14h30, a Dow Jones Industrial caiu 10% em 20 minutos. Em uma hora ela já tinha recuperado a queda, mas um relatório da CFTC concluiu em 2014 que o HFT não foi culpado, mas ajudou nesse crash, ampliando o problema em uma situação imprevisível. E 2020 tem tudo de imprevisível. No começo de 2020, o mercado financeiro global chegou até uma média de 30% de queda depois do dia 20 de fevereiro.
Por mais que anos anteriores tivessem flutuações, nenhum programa estava preparado para lidar com um cenário desses. E o HFT pode ter esse efeito amplificador de aumentar tendências. E agora vem a pergunta do quanto essas variações de 2020 também não foram influenciadas por decisões rápidas e programadas para outros tempos. Ah, e vale lembrar que operar no mercado de ações, independente de você ter robôs geniais ou não, quer dizer também que você pode sair com menos dinheiro do que você tinha inicialmente. Bom, pessoal, vocês me escutam aí? Eu acho que ficou bem claro o recado, né? Muitas pessoas, né, perguntam, mas afinal, né, o que é HFT, né? Que é um ciborgue olhando para a tela do computador, né? Então, HFT é isso aqui, são grandes mainframes, né, que conseguem ser muito mais rápido do que, inclusive, o código que você está propondo, né? Então, eu já tive uma experiência rápida com HFT, né? Eu conheci pessoas que operavam esse tipo de coisa, mas eu acho que é interessante a gente olhar para esse gráfico, né? Quem está pensando em desenvolver um robozinho aí para ganhar dinheiro, né? Baixar do GitHub e tentar achar a fórmula mágica para ganhar dinheiro, é bom a gente olhar para esse tipo de coisa, né? Esse daqui é parte de uma apresentação, né? De uma reunião, o pessoal de uma empresa de software brasileiro, né? Que desenvolve softwares para a Bolsa, eles estavam desenvolvendo um software para seguir tendência, né? Então, eu vou explicar em 2 minutos o que significa esse gráfico, né? É o seguinte, aqui para cima do eixo horizontal, a gente tem pessoas que investem pesado, né? Então, Morgan Stanley, o Merrill Lynch, o Goldman Sachs, né? Então, eles têm muita grana para investir, né? Quando eles começam e aqui embaixo é quem tem pouca grana, né? Então, à esquerda são as pessoas que investem persistentemente. E aqui são as pessoas que investem de forma aleatória. Então, por exemplo, nós, pessoas físicas, somos esse grupo aqui. A gente investe com pouco dinheiro, né? Cada hora a gente faz uma coisa. Tem hora que a gente compra, tem hora que a gente vende. Tem os bancos pequenos, que, em geral, sempre compram a mesma coisa, né? Então, eles montam posições lentas, como os fundos de investimento, só que eles não têm tanta grana. Então, não adianta seguir esses caras também. A gente tem que seguir quem sempre compra a mesma coisa, né? Então, a gente vai na direção deles e tem dinheiro. Então, assim, se o Goldman Sachs está comprando, pode comprar, porque o preço vai subir, porque ele tem grana o suficiente para fazer a grana subir. Só que o problema, pessoal, é esse cara aqui, né? A UBS é um banco internacional que começou a implementar HFT, né? E quando você trabalha com HFT, como você opera muito rápido, você está comprando e vendendo o tempo todo, né? Deixa eu até voltar um gráfico aqui atrás. Olha aqui, ó. Se a gente olha para o book de ofertas aqui, ó, você vê que a UBS está tanto comprando quanto vendendo, né? Então, ela opera nas duas pontas, né? Então, como ela faz isso muito rápido, muito mais rápido do que um ser humano pode compreender, ela acabou, de certa forma, detonando com os softwares complexos dos concorrentes. Porque não dá para prever o que a UBS vai fazer, né? Então, quando você coloca HFT no mercado, não existe nenhum código que vai vencer o HFT, né? A menos que você consiga instalar o seu computador ali de FPGA dentro da bolsa, né? A UBS sempre vai ganhar de você, tá? Então, é por isso que eu trouxe toda essa discussão, para mostrar que não vai existir não é pela abordagem de day trade que você vai ganhar dinheiro com softwares, tá? Então, eu vou abrir um breve disclaimer, né? Que talvez a gente não tenha que pensar na técnica, né? Quem domina a técnica são os grandes bancos que já investem bilhões por ano nisso, né? Então, se você quer desenvolver a técnica do day trade, você precisa estar dentro de um banco desses, né? Não dá para fazer isso sozinho, né? Não pense que você vai ser o cara que vai achar o que ninguém está vendo, né? Tem os maiores pesquisadores do mundo trabalham com isso, né? Então, a gente pode olhar para cenários, né?
Então, um cenário aqui interessante que eu gosto de ver, ó, esse é um resultado de ontem, né? Onde o Bitcoin estava caindo quase 40%, quase 30%, mas ele ainda figurava entre os 10 coisas mais valiosas do mundo, né? E aqui eu não estou aqui para levantar bandeiras do que é uma tecnologia boa, uma tecnologia ruim, né? Mas a gente tem que perceber a relevância, né, do que a transformação tecnológica está trazendo para a gente, né? Seja o Bitcoin valendo mais do que o PIB do Brasil, né? E aí a gente talvez mais interessante do que tentar aprender uma fórmula mágica é a gente entender conceitos inovadores, né? Como o conceito de blockchain, né? O conceito de blockchain, que não é o objetivo dessa palestra, mas que ele vem de encontro com vários argumentos aí vamos dizer assim, investimentos que são ditos antifrágeis, né? Como o conceito da descentralização, né? E dos smart contracts, né? Eu vou dar 6 exemplos rápidos aqui do que essa revolução está causando no mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente pode falar de ICOs, finanças descentralizadas ou NFTs, né? Que são as obras de arte digitais. Esses aqui são 2 exemplos, né? De startups que foram fundados lá em 2017, né? Que são serviços que substituem os serviços atuais. Então, o Open Bazaar é um marketplace como o Mercado Livre ou como a Amazon. Só que ele não é uma empresa, ele é um protocolo. Então, é como se você comprasse no Mercado Livre sem ter que pagar o Mercado Livre, né? Ou Arcade City. É um Uber que você não tem que pagar o Uber, né? Você compartilha a corrida com alguém por um preço pré-estabelecido, mas sem ter que pagar aquela taxa da empresa, né? A gente pode falar também do conceito de finanças descentralizadas, né? Então, hoje, para você pedir um empréstimo, você tem que ir num banco, né? Com finanças descentralizadas, você pode pedir um empréstimo em criptomoeda, né? A contraparte, né? Quem faz a segurança de que esse empréstimo vai ser honrado é a própria blockchain, né? Ou, por exemplo, as corretoras descentralizadas, né? Hoje você tem corretoras baseadas em blockchain, então você não precisa mais de uma corretora ganhando dinheiro, né? Você tem só o serviço sendo operado de forma de graça, né? Então esse é o verdadeiro mundo grátis, né? Vamos dizer assim. E as NFTs, né? Que é uma coisa que a gente não pode ignorar hoje, que é a obra de arte sendo transformada em zeros e uns, né? Então, por exemplo, essa obra de arte aqui, ela foi transformada ela foi escrita no blockchain, né? E foi vendida por 90 milhões de dólares. Ou o primeiro tweet, né? O primeiro tweet foi vendido por 2,5 milhões de dólares, porque agora ele é uma coisa única, né? Ele está registrado em blockchain. Então, por que eu trouxe essa ideia das criptomoedas, né? Não porque eu sou um ativista de criptomoedas, mas porque talvez seja mais fácil a gente mudar a forma como a gente enxerga as finanças e os investimentos do que ficar tentando ganhar dos maiores pesquisadores do mundo nas técnicas, né? Bom, significa que todo conhecimento de investimentos, então, vai se tornar inútil? Não é bem isso, né, pessoal? Então, eu vou apresentar um estudo de caso para vocês agora. Como que se trabalha de forma madura, né? Num problema de investimentos, né? Eu vou abordar aqui um aspecto macroeconômico. Então, assim, eu não estou olhando para técnica de trade, eu não estou usando para indicador de análise técnica, não estou olhando para nada. Eu estou olhando para macroeconomia. Eu quero simplesmente ver se, utilizando aprendizagem de máquina, né, eu consigo fazer a previsão dos ciclos de mercado, ou seja, ciclo econômico, ou seja, eu consigo prever uma expansão econômica, eu consigo prever uma recessão econômica, eu consigo prever um período de consolidação de uma economia. Então, é isso que eu vou propor para vocês aqui, mostrar todos os passo a passos, né, de como que se resolve um problema dessa natureza, tá? Então, a gente vai precisar modelar o nosso problema, né, ou seja, modelar as variáveis de entrada, né, porque a gente vai ter variáveis de entrada, que são nossos dados, e a partir disso a gente vai tratar esses dados, né, para tentar fazer uma previsão, né? E essa previsão, então,
ela sofre algumas etapas, né? Você precisa preparar o dado para ser processado, você precisa calibrar, né, esse teste, né? E depois compilar esses dados para que depois alguém possa validar se esse resultado que você alcançou não viola nenhuma hipótese, se ele não é aleatório, se ele é repetível. Você consegue interpretar esses dados, né? Então, isso aqui realmente muda o estado da arte da ciência ou é mais do mesmo, né? Você só está mudando a cor da grama, né? E você precisa discutir isso, né? Quais são as implicações que isso tem para o mundo, né? Para a sociedade, para a ciência, para a indústria, né? Como que isso muda o mundo ao seu redor, tá? Então aqui, pessoal, eu vou mostrar rapidamente um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, tá? Vou tentar fazer isso mais rápido para a gente não gastar todo o tempo da apresentação, mas eu vou falar de forma estratégica. O objetivo aqui não é dar detalhes, né? E sim mostrar todo o caminho que a gente tem que passar. Então, essa aqui é a arquitetura básica que eu montei para o meu problema, né? Você coleta os dados, faz um tratamento neles, depois faz uma previsão de alguma coisa que vai acontecer e você valida esse resultado. Você vê que se esse resultado faz sentido, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Muita gente pode falar, a camada mais complicada deve ser a camada de classificação, né? Que é onde eu vou realmente usar a inteligência artificial. Essa camada aqui, ó, isso eu não estou mentindo para vocês, eu não estou sendo arrogante nem nada, mas assim, essa camada inteira aqui, ó, eu fiz ela mais ou menos em 45 minutos, tá? 45 minutos eu achei um código na internet, modifiquei, rodei, testei e funcionou, né? Por outro lado, pessoal, a camada de aquisição de dados, eu levei de 3 a 6 meses para fazer. Por quê? Eu precisei estudar economia, conversar com economistas, conversar com cientistas de dados, né? Conversar com... ler diversos papers, né? Eu li por volta de 70 artigos internacionais para entender o que eu precisaria usar de input, né? Tratamento de dados aqui, normalização das variáveis, isso aqui foi tudo um estudo de estatística, né? Eu já tinha estudado isso no passado, mas é uma coisa que você leva um semestre para aprender. Só o processo de discretização, só esse quadradinho aqui, eu levei 1 ano e meio, e ele ainda não está fechado, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham que o segredo da inteligência artificial está em achar uma técnica revolucionária, quando na verdade as técnicas já existem, né? Rede neural é uma coisa da década de 80, talvez até 70, né? O que é revolucionário é você entender o que você está fazendo, é você pegar os dados corretos, né? E conseguir realmente tratar eles de forma correta, né? E principalmente, né, avaliar eles de forma correta, né? Então, aplicar um código é fácil, você pesquisa na internet, você encontra soluções básicas, mas você consegue interpretar essa solução, né? Esse que é o segredo. Então, aqui, eu vou passar rapidamente pelas etapas, só para vocês terem uma ideia da profundidade que a gente tem que ter quando a gente trabalha com esse tipo de área, né? Eu propus aqui diversos indicadores macroeconômicos, né? E com o passar do tempo eu percebi que alguns eu não poderia usar, né? Então, esse daqui eu tive que... Eu percebi em cerca de 2 dias que eu não poderia usar ele, porque ele tinha uma inconsistência nos dados, né? Para o meu problema. Enquanto que, por exemplo, aqui a variável que eu chamei de IBOV, né? Eu levei quase 3 meses para perceber que eu não poderia usar ela da forma que eu estava usando, né? Aí você trabalha os dados, né? Eles estão bonitinhos, né? De repente você muda uma vírgula e eles mudam completamente, né? Então, os sistemas dinâmicos são assim, né? Você tem que ter uma percepção de como que funciona um sistema dinâmico, né? Então, a sensibilidade em relação ao que muda quando você mexe em algum parâmetro é uma coisa que só a experiência pode te ensinar, né? Você pode ler isso em livro, mas na prática você vai ver que a teoria é outra, né? Bom, aí a gente pode analisar o problema sobre um ponto de vista global, tá? Ponto de vista global, onde eu analiso todas as variáveis ao mesmo tempo, né? Mas vamos supor que eu quero me especializar e prestar atenção nessa caixinha aqui, ó. Eu quero olhar essa caixinha, né? Eu posso dar um zoom nesse quadradinho, né? E analisar a correlação entre as variáveis 2 a 2. Então, aqui eu vou precisar de um conhecimento, por exemplo, de econometria, conhecimento de séries temporais, né?
vamos dizer que eu não consigo identificar o problema por aqui, né? Por esse monte de ponto. Muitas vezes eu vou precisar fazer um estudo estatístico, então eu vou precisar ali analisar distribuição e frequência. Então existem várias camadas ali, você tem que observar o seu problema sobre vários pontos de vista, né? Então, é por isso que um time de inteligência artificial, ele tem vários profissionais, né? Eu vou falar mais sobre isso até o final da palestra, mas você precisa de vários tipos de profissionais para lidar cada um com um detalhezinho, né? São problemas muito complexos mesmo, né? A gente tem que saber muito de estatística, de probabilidade, né? E aí, pessoal, entra aqui, por exemplo, esse foi um paradigma que eu levei bastante tempo para conseguir vencer, né? Você propõe um sistema muito simples, né? E aí seu resultado fica uma merda. Mas aceitavelmente uma merda, né? Aí você fala, ficou ruim porque meu modelo é muito simples, né? Aí você vai lá e complica pra caramba seu modelo. Aí seu resultado fica ruim ao quadrado, né? Aí você fala, opa, acho que eu fui demais, né? Aí você dá uma facilitada nele, né? Você usa um conceito mais sofisticado, mas por outro lado, mais simples. Aí melhora. Aí você tenta dar uma... Mas ainda não é o que você quer, né? Aí você complica um pouco mais. Aí não fica tão ruim quanto ficou aqui atrás, ó. Mas também não fica tão bom. E aos poucos você vai acertando até você chegar num modelo ótimo, né? Isso aqui, cada problema é um problema, né? Você tem que ficar mexendo na abordagem até... Então é um trabalho bem de formiguinha, né? O cara que acerta isso aqui de primeira, eu acho que nem o Stephen Hawking faria, né? Então, assim, essa pegada de que você vai ter uma sacada, vai sonhar com a solução, não acontece, pessoal. É tentativa e erro, né? Muito estudo. Aí você vai fazer a validação cruzada, né? Se você estiver trabalhando com dado estático, é uma coisa. Se você está trabalhando com dado dinâmico, né? Séries temporais, é outra pegada, né? Bom, aqui eu não quero me aprofundar muito nos métodos, até porque a próxima palestrante, aí, a professora, vai falar um pouco mais sobre métodos aí de machine learning. Então, eu vou dar um apanhado geral, né? Só para mostrar como não basta só também conhecer sobre os dados, você precisa dominar o método, né? Por mais que seja a parte mais fácil, né? Eu falei, eu levei 40 minutos para implementar esse tipo de coisa, né? Mas... para entender mesmo, talvez eu vá levar ainda muitos meses, né? Vejam que eu usei 7 técnicas, tá, pessoal? Por que eu usei 7? Eu não confio no... Porque pode ser que muitas delas nem funcionem, né? Você tem que testar o máximo possível, né? Então, por exemplo, essa aqui é a primeira técnica que eu proponho, né? Os vizinhos próximos, né? Então, ele vai classificar essa estrela que ela é roxa ou ela é amarela, né? Bom, se a gente considera 3 vizinhos, ela é roxa, porque a maioria dos vizinhos é roxo. Agora, se eu considero 6 vizinhos, aí você tem uma maioria de amarelos, né? Porque são 4 amarelos e 2 roxos. Aí ela vira amarela. Então, entender como o algoritmo funciona é fundamental, né? Senão você está testando uma coisa, fica uma caixa preta, né? A gente pode pensar também na aplicação aqui de Naive Bayes, né? O Gaussian Naive Bayes. Essa foi foi a técnica que foi utilizada lá no meados dos anos 2000 para filtrar spam. Então, se você tem um filtro de spam eficiente hoje no seu e-mail, é graças a essa ferramenta estatística, né? E aí existe todo um estudo de estatística aqui por trás, de probabilidade, né? Não é só aplicar o teorema de Bayes, né? Você tem que saber que variáveis... existe uma falha na hipótese aqui, né? Que ele desconsidera a correlação entre duas variáveis explicativas e tudo mais, né? A gente pode falar de árvore de decisão. A árvore de decisão, pode parecer fácil, mas esse aqui é a árvore de decisão do meu caso mais simples possível, né? A minha árvore do meu caso mais complexo, eu precisaria talvez de uns 20 slides para caber, né? Então, o problema começa a crescer, por mais que a árvore seja uma abordagem simples, não é fácil entender o que ela está querendo dizer para você, tá? Floresta aleatória, né? Se as árvores de decisão já são complicado, imagina uma floresta cheia de árvores, né? Onde cada árvorezinha dessa é um conjunto dessas, né? Então, você tem várias árvores de decisão penduradas. Então, interpretar esse negócio, o método é bom, mas como que você interpreta o resultado dele, né? Como você sabe se o que você está medindo é realmente uma
uma verdade ou não é um resultado aleatório, né? A gente pode falar das regressões logísticas, né? Será que vai subir ou vai descer, né? Então, mas o meu problema não tem só 2 classes, ele tem 3, né? Será que a gente vai ter uma expansão econômica, vai ter uma recessão, mas e cadê aqui a estabilidade, né? Então, você tem que fazer 3 regressões logísticas, né? Vai subir ou não vai subir, né? Vai cair ou não vai cair? Vai ficar estável ou não vai ficar estável? Aí você faz essas 3 regressões e combina as 3, né? E a combinação das 3 é mais complicada do que as 3 separadas, né? Então, tem que conhecer profundamente as técnicas, né? Suporte Vector Machine, né? Essa é uma técnica muito usada hoje em dia, muito boa. Talvez a melhor técnica que eu esteja usando, né? Você quer dividir aqui seus dados através de de forma linear, né? Mas e se seus dados não forem separáveis linearmente? Se tiver um ponto verde aqui, um ponto azul aqui, como que você coloca um kernel não linear para desviar, né? Então, tem que conhecer muito bem a teoria por trás do método. Não é só baixar o código e ir rodando, né? A rede neural, né? Bom, rede neural acho que todo mundo já ouviu falar, mas e aí? A gente vai usar uma rede neural simples, a gente vai usar uma rede neural profunda, a gente vai usar uma rede neural com filtros convolucionais, a gente vai usar uma rede de Boltzmann. Que rede a gente está usando, né? Então, tem tudo isso, tá, pessoal? A gente precisa conhecer profundamente os métodos, né? E isso é um trabalho árduo, né? Então, assim, eu não estou me aprofundando nos métodos, porque qualquer uma dessas técnicas que eu estou falando aqui é um curso, né? Você vai gastar aí alguns meses para estudar a fundo cada uma dessas, né? Aí, quando a gente vai avaliar o modelo, né? A gente vai falar de precisão ou de acurácia, né? Aí entra a ideia que, agora que o pessoal está assistindo muito o noticiário da Covid, é fácil de ver o que é um falso positivo, o que é um falso negativo, né? Então, você vai analisar pela precisão, pela sensibilidade, pela acurácia, qual que é o parâmetro que você vai usar, né? E aí, no fim das contas, o que o programa cospe para a gente é um código de texto, né? E a partir desse código de texto, você precisa interpretar. Como que você interpreta esse monte de texto, né? Bom, e aí vem todo um trabalho de pós-processamento para você gerar os gráficos, né? Putz, são vários gráficos aqui, ó. Num primeiro momento, vocês podem falar, putz, esse cara é bom pra caramba, né? Ó, os métodos dele têm 90% de acurácia, o cara acerta 90% das vezes, incrível, né? Só que aí quando você vai testar a métrica F1, que é o que realmente importa, né? O score F1, que é o que realmente vai medir se o seu problema tá bom ou não, aí é bem mais baixo, ó. Aí você já começa a ver diferença, né? Por exemplo, regressão logística foi mediana, né? Mas não foi excelente. Você pega a rede neural, ó, a rede neural nem conseguiu classificar a barra azul, as barras azuis aqui, que seriam a recessão e a expansão econômica extrema, né? Então, quer dizer, rede neural não é muito boa para modelar esse tipo de problema. Kernel gaussiano, ó, o Naive Bayes, ele classifica muito bem. No entanto, ele a alta, né? Mas os movimentos de queda não. Então, pessoal, a gente começa a olhar para esse monte de dado, né? E já começa a não entender mais nada. O que esses dados estão dizendo, né? O que é a acurácia de teste por classe, né? E aí você vai juntando e colocando um gráfico dentro do outro, né? Vai misturando, 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 até o momento que você consegue chegar numa tabela pequenininha que junta tudo, né? Que você pegou ali, sei lá, milhões de dados, né? Compilou em centenas de gráficos e juntou esses centenas de gráficos em dezenas de tabelas, e dessas dezenas de tabelas você fez ali mais 5 gráficos de alto nível, né? Que você já não consegue nem interpretar mais, e no fim você faz uma única tabela que você vai mostrar para o seu chefe, né? O que é melhor? Classificar entre subir e descer e ficar estável, ou um modelo mais detalhado, né? Pô, o modelo detalhado, ele erra demais, pessoal. 42% de erro, 60% de erro não dá, né? O modelo muito simples, né, de sobe ou desce, também não representa muito, né? Eu não quero comprar ou vender uma ação se subiu 0,1%. Eu quero quando ela está em tendência, né? Então, a gente tem que ter um modelo que tem uma taxa de erro que não é tão alta, né? Mas também não é tão baixa,
mas que consegue tirar a gente da tendência para estabilidade. Então, digo para vocês, ó, compilar essa tabelinha aqui que mostra que essa discretização é a melhor, me gerou aqui pelo menos aqui uns 6 meses de insight, mais umas 2 semanas compilando dado, né? Então, e é isso que o seu chefe quer ver, né? O seu chefe quer uma resposta direta, né? Ele pergunta, invisto nisso ou não, né? Ele não vai querer, veja bem, e você tem que entender. Não, ele quer uma resposta sim ou não, né? É igual a CPI da Covid, né? O cara não está perguntando o contexto, né? Ele quer a resposta sim ou não, né? Então, chegar nesse estado, vai muita pesquisa, né? Assim como parametrizar também você tem que configurar os hiperparâmetros. Então, assim, eu passei aqui meio rápido, pessoal, para a gente conseguir concluir a palestra no seguinte sentido. Você não vai achar uma solução fácil para um problema difícil, né? Para você conseguir resolver um problema difícil, você vai ter que cercar ele em todos os detalhes, né? Isso leva... bom... E para onde que a gente vai, então, né? Se os sistemas estão ficando tão complexos, né? Esse aqui, pessoal, é o Yuval Noah Harari, né? Ele é praticamente um dos maiores antropólogos do mundo, né? Também conhecido por ter escrito Sapiens, né? Um best-seller aí da área de comportamento social, né? E ele diz, pessoal, que para cada emprego que a tecnologia de certa forma, destrói, né? Um emprego novo é criado, né? Então, quando tinha lá a primeira revolução industrial, falavam que ia acabar os empregos por causa da máquina, né? Não acabou, você criou empregos mais especializados. Depois entrou a era da automação, eles diziam que a gente ia trocar todos os empregos por máquinas. E não, a gente só sofisticou mais os trabalhos, né? Então, aqui, ó, o McKinsey Institute, ele diz aí que ele encomendou uma pesquisa. Até 2030, entre 400 e 800 milhões de pessoas vão ficar desempregadas por causa da automação. Porém, quando o mercado ele vai exigir outras competências, outras habilidades, né? Então, hoje é muito comum a gente vender a ideia de que a gente precisa desenvolver o que a gente chama de hard skills, né? Que seriam as habilidades duras, né? Que você atinge apenas com muito esforço, né? Como diplomas, certificados, nível linguístico, né? Mas o que vai valer mesmo são as soft skills, né? Hoje as empresas estão buscando muito mais isso, né? Que é o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de resolver problemas complexos, a inteligência emocional, né? E de ano a ano, essas demandas vão mudando. Você vê que vão aparecendo novas demandas, a inteligência emocional, gestão de conflitos, são coisas bem quentes, que são justamente as coisas que as máquinas não conseguem repetir a gente, tá? Então, o que eu penso para o profissional do futuro, né? O profissional do futuro, ele vai conseguir fazer aquilo que a máquina não consegue, né? Que é a investigação crítica, a escutativa, a percepção social, né? Ou a gente pode falar das competências relacionadas às relações humanas, né? Empatia, criatividade, comunicação, boa convivência, né? Não só com pessoas, como com sistemas também, né? Você precisa conseguir lidar com sistemas, né? Aí vocês podem falar, então quer dizer que a gente está salvo, né? Isso não é tema para essa palestra, tá, pessoal? Mas no futuro eu posso trazer um pouco sobre as inteligências artificiais que já estão repetindo as competências humanas, tá? Mas isso daqui é coisa para outra palestra. Porque, na verdade, pessoal, a nossa inteligência, ela não é diferente da inteligência artificial. A diferença é que a gente foi mais treinado que ela, né? Então, se eu fosse contratar alguém hoje, tá? O que eu iria exigir dessa pessoa? Domínio do idioma. Então, você precisa saber falar inglês, né? Você quer um adicional, um plus? De repente, saber falar chinês, não sei, né? Bom, qualquer profissional hoje tem que saber Excel, né? Tipo, se você trabalha com administração, com engenharia, com gestão, como não saber Excel, né? Você quer um plus? Então aprende Python. Python não vai te fazer mal, né? Que formação que tipo de pessoa que eu contrataria? É o cara que fez engenharia, o cara que fez medicina, o cara que fez direito? Não importa, pessoal. A formação, você vai ter que fazer várias formações. O ponto-chave é que o profissional do futuro ele vai ter que saber se reinventar e se adaptar, né?
Então, ele vai ter que saber aprender, tá bom? Então, se você quer aprender inteligência artificial aplicada ao mercado financeiro, o que você vai ter que aprender? Você vai ter que saber estatística, álgebra multilinear, cálculo vetorial e tensorial, programação dinâmica, gestão, economia, comportamento humano e mais uma sopa de letrinhas que não cabe nesse slide, né? Então, se você quer aprender inteligência artificial, a Drummond é o lugar onde você vai aprender essas e muitas outras competências, né? Então, não ache que você vai se tornar um profissional de YouTube, né? Você vai substituir a faculdade pelo YouTube, porque isso é uma falácia, né? Então, convido a vocês, né? Aqui estão todas as referências que eu usei. Inclusive, aqui tenho a entrevista na íntegra do pessoal da FGV, né? Mostrando o estudo que eles fizeram, porque que os 99,9% dos traders vão à falência em menos de um ano, né? E gostaria de agradecer a atenção de todos. Aqui estão meus contatos, tá? Se vocês quiserem adquirir esse material, baixar essa apresentação, vocês podem entrar aqui em professorpalhares.com.br, né? E aí vocês entram em blog, materiais didáticos, palestras, e é só entrar aqui na apresentação de hoje, tá? Aí vocês podem baixar o PDF completo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, então. Eu agradeço imensamente a oportunidade e, caso tenham dúvidas, aí estamos abertos às dúvidas. Vamos lá. Professor Eduardo, só lembrando que o pessoal que quiser pode mandar as dúvidas também pelo chat aí, tá bom? O pessoal colocou aqui, professor Eduardo, falando sobre a linguagem Python, se ela é indicada aí para esses casos de programação para inteligência artificial. Eu estava respondendo com o microfone mutado, desculpa aí, né? Então, o que é o Python, né, pessoal? Python é a linguagem que eu utilizo nas minhas disciplinas hoje e na minha pesquisa, né? Ela é uma linguagem bastante moderna, né? De alto nível, no sentido de que você consegue ter todos os paradigmas nela. Então, você tem, por exemplo, você pode trabalhar com o Python orientado a objeto, você pode trabalhar no paradigma estruturado, você pode utilizar no paradigma funcional também. Então, o Python, ela acaba incorporando, né? Você consegue trabalhar com várias metodologias integradas, né? Então, ela é muito boa para integrar sistemas. Uma outra vantagem do Python, pessoal, esse aqui é o código básico da minha tese, né? Do meu modelo 10, né? O 10º modelo que eu estou desenvolvendo aqui para minha tese, né? Então, ele é muito bom porque ele tem um monte de bibliotecas que já vêm prontas, né? Então, você consegue, estudando um pouco aqui nos repositórios, achar coisas que já foram implementadas por outras pessoas, né? Além de tudo, o Python ele é uma linguagem gratuita, né? Ele é uma linguagem de código aberto, então isso acaba sendo muito bom para as empresas, né? Que não precisam arcar com um custo muito alto para adquirir o sistema, né? Ele é uma linguagem de baixa complexidade de código. Então, assim, é muito simples explicar o que você quer, né? Então, aqui eu construí uma funçãozinha, né? Não tive que importar nada, ele já reconhece os tipos de variável automaticamente. Então, você tem uma integração muito boa com APIs também, né? Para você conseguir dados externos. Hoje, Python é a linguagem mais utilizada em aprendizagem de máquina, né? E ela é uma linguagem antiga, se não me engano, da década de 80. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Aqui eu estou rodando Python em nuvem. Então, eu estou utilizando o Google Colaboratory. Vocês percebam que cada bloquinho de código desses aqui, eu consigo rodar isoladamente. Então, qual que é a vantagem de eu programar em nuvem, né? Primeiro, que eu não preciso ter um computador para isso, né? Eu posso... não tem nada instalado no meu computador. Isso aqui está instalado na internet, no servidor do Google. Eu não pago o Google por isso, é um serviço gratuito, né? Eu consigo compartilhar
essas informações de forma colaborativa, né? E aqui tem todo... Então, eu posso fazer todo o meu estudo, inclusive sem um computador, né? Tipo, se você... Dependendo do que você vai fazer, dá para você programar pelo celular, tá? Isso é uma realidade já hoje. Ele gera ferramentas muito complexas. Olha o relatório, a complexidade do relatório que ele gerou para mim, com basicamente uma linha de código. Uma linha de código fez tudo isso. Então, o Python é muito bom nesse sentido, tá? Principais linguagens nessa área, né? Quais são as principais linguagens nessa área? É o Python, pessoal. Há alguns anos atrás, a gente tinha o Python, né? E a gente tinha o R também. Desculpa. R. A linguagem R, em 2015, se não me engano, metade dos projetos de IA era feito em R e 40% em Python, né? Hoje em dia, 70% é feito em Python, R acho que tem 20 e poucos por cento, né? Então, o Python está incorporando, né? Ele pega o melhor do Java, pega o melhor do R, pega o melhor do C, né? Então, acaba sendo uma linguagem bem universal nesse sentido, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente tem aí mais uns 5 minutinhos, de repente. Acho que dá tempo de responder mais uma. Eu super indico, né, para o pessoal que está querendo ir para a área de investimentos, assistir esse vídeo aqui, né? Está listado nas referências, que é justamente do pessoal da FGV, explicando aquele estudo. Então, ele desmistifica um pouco desse romancismo, né, que a gente tem hoje com a inteligência artificial, tá? Só a título de curiosidade, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio, aproveitando que a gente tem 5 minutos. É uma inteligência artificial que eu estou começando a me aproximar dela, tá? Eu ainda não... ela chama GPT-3, tá? É uma inteligência artificial que ela consegue fazer tudo. Ela consegue programar sozinha, ela consegue desenhar, ela consegue, inclusive, compor músicas, né? Então, por exemplo, você dá uma imagem para... meia imagem, né? Essas imagens aqui da direita, essa inteligência artificial, ela que desenhou. Ela, baseada no seu banco de dados, imaginou que o desenho fosse assim, né? Então, aqui você já começa a ver como que a inteligência artificial está criando criatividade, né? Existem alguns problemas aí que eu discuto em aulas, né? Tem vários exemplos, né? Dessa inteligência artificial GPT-3, onde ela está se aproximando do nível de conhecimento do cérebro humano, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo um pouco esdrúxulo, né? Você pega ali uma base de dados ali com 100 músicas, por exemplo, dos Beatles, né? E você alimenta essa base. E aí você pede para ele criar uma música. Ele consegue como se fosse compor uma música que os Beatles teriam composto, né? Tanto no sentido de sonoridade, quanto no sentido de conceito mesmo, de letra, né? De temática, de arranjo, né? Então, assim, a inteligência artificial ela tem adquirido uma extensão de conhecimento tão grande, né? A gente pensa muito por exemplo, né? No Deep Blue, né? O Deep Blue foi a máquina que enterrou, né? O jogo de xadrez, não, desculpa, o AlphaZero, né? AlphaZero. Foi a primeira vez, né, que um ser humano realmente... eles pegaram toda a base de dados do Google, alguns servidores do Google, para treinar uma rede neural por 1 hora, né? E aí percebeu-se que esse algoritmo que foi treinado em 1 hora na base de dados do Google nunca mais foi derrotado no jogo de xadrez, nem pelas maiores
inteligências artificiais vigentes. Então, assim, o segredo da inteligência artificial, pessoal, é você dar muitos dados para eles, tá? Então, se ela tem muitos dados, basicamente ela vai se tornar muito inteligente, ao ponto de talvez se tornar tão inteligente quanto o homem e conseguir capturar aspectos menos objetivos, como a própria ideia de emoções e o comportamento humano. Então, já está se percebendo que é possível replicar esse tipo de coisa, né, sobre alguns pontos de vista, e é por isso que as empresas mais valiosas do mundo, né, como mostra esse slide aqui, ó, as empresas mais valiosas do mundo, ó, são empresas de tecnologia, como a Apple, a Microsoft e o Google, né, e o Facebook. Porque essas empresas elas têm acesso a uma quantidade muito grande de dados, então elas conseguem aprender muito bem sobre o comportamento humano, né, uma vez que você vai aprender por repetição, né? Então, da mesma forma, como que a gente aprende a falar, pessoal? A gente aprende a falar ouvindo várias pessoas falarem, depois várias pessoas ensinando como falar, né? Então, é na base da repetição. Se você tiver acesso aos melhores livros, você vai falar português melhor, por exemplo, né? Então, essas empresas de tecnologia, como elas têm uma grande quantidade de dados à sua disposição, elas conseguem ter uma capacidade maior de aprender como o ser humano se comporta, tá? Pessoal, então era isso, né? Eu agradeço muito a atenção de todos e eu passo a palavra para a professora, que vai falar um pouco mais sobre as bases aí do Machine Learning. Muito obrigado. Ei, Terraque, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.